Para a gente começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa nos Estados Unidos. Certo. Qual a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente algo ligado à religião, certo? São total. Políticos falando de Deus, in God we trust, no dinheiro. Exato. A gente se acostumou a ver a nação como um projeto fundado em princípios cristãos. Mas e se eu te disser que existe uma outra história? Uma história meio escondida, né? Isso, uma história de secularismo, de pensamento livre, que é tão fundamental quanto a religiosa. Hoje a gente vai meio que desenterrar essa narrativa. A nossa base é o livro Free Thinkers, da historiadora Susan Jacob. E o livro faz exatamente isso. Ele traça a linhagem dessa outra América. E o nosso objetivo aqui, então, é entender como essa tradição secular, Desde os pais fundadores. sim, desde o comecinho, como ela bateu de frente com a influência religiosa e moldou os debates que a gente acompanha até hoje. E o que é mais maluco de pensar é que essa não é tipo uma historinha paralela, sabe? Não é um detalhe. De jeito nenhum. Essa é a grande briga no coração na história americana. É a tensão entre um país que se via como um povo protestante escolhido por Deus Certo. e, ao mesmo tempo, uma nação construída sobre uma base legal e filosófica radicalmente secular. E quando a gente fala em livre pensamento ou free thought, Não é só ateísmo, é importante deixar isso claro, é um guarda-chuva enorme. que vai desde o quê? Vai desde o deísmo dos pais fundadores, aquela ideia de um Deus relojoeiro, que cria o universo e depois não se mete mais. Passa pelo agnosticismo, pelo ateísmo, enfim, qualquer forma de pensamento racional que dizia, olha, a minha consciência e a razão vêm antes da autoridade de qualquer igreja ou livro sagrado. Perfeito. E para a gente sentir o drama dessa tensão, nada melhor que começar com uma figura que foi herói e depois vilão. Thomas Paine. Ah, o caso dele é emblemático. Todo mundo aprende sobre ele, né? O cara que escreveu o Senso Comum, o panfleto que botou fogo na Revolução Americana. Um herói. Só que a carreira dele depois da Revolução é de cair o queixo. A virada é brutal. Em 1794, ele publicou A Idade da Razão, um livro onde ele basicamente dizia que o cristianismo, como toda religião organizada, era uma invenção humana. Uma invenção para oprimir e para lucrar. Ele foi direto na jugular. E a reação? Foi violenta. Ele não estava só discordando de um dogma. Ele estava atacando a base da identidade social da época. O resultado? Thomas Paine, o herói da independência, virou um pária. Um pária. Foi xingado de ateu, morreu quase sem dinheiro, esquecido, e o ressentimento durou, viu? Décadas depois, o presidente Theodore Roosevelt, Um dos presidentes mais populares da história. ele mesmo, ainda se referia a Paine como aquele pequeno ateu imundo. Peraí, um presidente americano usou um termo como pequeno ateu imundo para falar de um dos caras que fundou o país? Usou. Isso soa incrivelmente pessoal, quase uma ofensa de bar. Exato! E isso mostra o quão profunda era essa ferida. A história do Paine não foi um simples debate de ideias. Foi uma briga sobre quem eram os verdadeiros americanos. E ele não estava sozinho nessa, né? Não, de forma alguma. Ele era parte do iluminismo, movimento que estava explodindo, com mais gente sabendo ler, principalmente no norte, e a ciência ganhando um respeito enorme. As pessoas começaram a pensar, será que eu preciso mesmo de um pastor para me dizer como o mundo funciona? Faz sentido. Tem uma carta do John Adams para o Thomas Jefferson que é fantástica. Nela, o Adams diz que a certeza de que 2 mais 2 são 4 é muito, mas muito mais forte do que a certeza de qualquer milagre ou profecia. Uau! Isso vindo de um dos pais fundadores é uma declaração de princípios fortíssima. É o racionalismo puro. Total. E eles não ficaram só na conversa, eles transformaram isso em lei. É o caso da Lei da Virgínia para a Liberdade Religiosa de 1786, escrita pelo Jefferson. Aquilo, para a época, era de outro planeta. Era completamente revolucionário. Por quê? O que tinha de tão radical? Foi a primeira vez na história ocidental que uma lei garantia igualdade não só entre diferentes religiões,
mas também para quem não tinha religião nenhuma. O texto do Jefferson se orgulhava de proteger o judeu e o gentil, o cristão e o maometano, o hindu e o infiel de qualquer denominação. Ele usou a palavra infiel? Ele usou a palavra infiel. Pensa na audácia disso. Ele estava dizendo que o Estado não tinha absolutamente nada a ver com a sua consciência. E essa lei da Virgínia, ela foi a matriz, o modelo para a primeira emenda da Constituição. Aquela que separa a igreja e Estado. Exatamente. Mas uma lei tão radical assim não deve ter passado fácil. Quem apoiou essa ideia? E aí é que a história fica realmente interessante. Essa lei só foi aprovada por causa do que o livro chama de uma aliança incômoda. Uma aliança estranha. Uma das mais estranhas da história. De um lado, você tinha os racionalistas do iluminismo, como o Jefferson e o James Madison. O medo deles era a religião corrompendo o governo, gerando tirania. Ok, esse lado eu entendi. Do outro lado, você tinha os protestantes evangélicos, principalmente os batistas. Espera, os evangélicos? Sim. Eles eram uma minoria perseguida na Virgínia, onde a igreja anglicana mandava. E o que eles mais queriam era proteger a religião do controle do governo. Para poderem evangelizar livremente. Exatamente. Que ironia. Quer dizer que os evangélicos, que hoje muitas vezes lideram movimentos para aumentar a influência da religião no governo, foram os maiores defensores da separação entre igreja e Estado naquela época? É uma inversão histórica completa. E nos diz muito sobre como alianças políticas são fluídas, né? Naquele momento específico, os interesses dos intelectuais céticos e dos fiéis fervorosos se alinharam perfeitamente. Mas era uma bomba relógio. Com certeza, os dois lados queriam a mesma coisa, mas por motivos completamente opostos. E essa tensão, claro, não desapareceu. Pelo contrário, ela explodiu no século seguinte de formas que ninguém esperava. E como foi essa explosão? Porque quando a gente pensa no século XIX, vem à cabeça duas lutas gigantescas: o fim da escravidão e a batalha pelo voto feminino. E a gente não costuma conectar isso com o secularismo. Não mesmo. Mas a conexão é direta e profunda. Muitos dos líderes mais radicais desses movimentos eram também muito críticos da religião organizada. Veja o caso da Elizabeth Cady Stanton. Uma das mães do movimento sufragista. Exato, uma gigante. Mas no fim da vida, em 1895, ela publicou A Bíblia da Mulher, que era uma crítica feroz a como a Bíblia foi usada por séculos para justificar a subjugação feminina. Imagino que isso não tenha sido bem recebido. Não foi bem recebido um eufemismo. A reação foi um terremoto. As próprias colegas sufragistas, As aliadas dela. sim, com medo de perder o apoio de mulheres religiosas, elas votaram para censurar e se distanciar oficialmente dela. Stanton, a fundadora, foi basicamente apagada da história do movimento que ela ajudou a criar. Isso é chocante. Quer dizer, as líderes do movimento sacrificaram uma de suas pioneiras para não alienar a base religiosa. Exatamente. Isso mostra o poder da religião como força social, uma força que até os movimentos mais progressistas da época tinham medo de confrontar diretamente. E esse padrão se repete, imagino. Se repete. O abolicionista William Lloyd Garrison, editor do jornal The Liberator, é outro exemplo perfeito. Ele era um homem de fé profunda, mas também um anticlerical radical. Então a briga dele não era com Deus. Não, não era com Deus. Era com a instituição da igreja. Para ele, as igrejas, tanto no norte quanto no sul, que se recusavam a condenar a escravidão, eram Cúmplices. hipócritas e cúmplices do pecado. E o radicalismo do Garrison tinha 3 pilares que deixavam os conservadores de cabelo em pé: abolição imediata da escravidão, defesa total dos direitos das mulheres e uma teologia pessoal, muito parecida com a religião natural de Thomas Paine. Essa combinação o tornava um alvo perfeito. Com certeza. Essa parte da história é incrível porque aí surge uma figura que parece saída de um filme. Robert Ingersoll, o grande agnóstico. Ah, o Ingersoll. O cara era basicamente uma estrela do rock do século XIX. Totalmente. Ele era filho de um pastor abolicionista, veterano da Guerra Civil, advogado brilhante e um dos maiores oradores de sua geração. E era político também, né? Do Partido Republicano. Uma figura central.
Todo mundo, até os inimigos, diziam que ele poderia ter sido governador, senador, talvez até presidente, se não fosse por um pequeno detalhe. Que era? Ele viajava o país fazendo palestras, onde declarava abertamente seu agnosticismo e desmontava os dogmas do cristianismo. E as pessoas pagavam para ver isso. Pagavam, e muito. Os teatros lotavam. Ele tinha um carisma e um humor que eram irresistíveis. Ele não era raivoso, sabe? Era espirituoso. E o que ele falava? Numa de suas palestras mais famosas, ele criticava a ideia de criar filhos com medo do inferno. Dizia algo como: amor é melhor que medo. Deixemos o céu e o inferno para os deuses. Vamos tentar fazer um pequeno céu aqui na Terra. É uma mensagem humanista, no fundo. E a fama dele como político republicano foi o que permitiu que essa mensagem se espalhasse. Foi um cavalo de Troia genial. Ele basicamente enganou o público para ouvir sobre secularismo. Exatamente. As pessoas iam para o show de um rockstar da política e saíam de lá questionando a existência do inferno. Ele tornou o livre pensamento algo acessível, até chique, para uma classe média que nunca teria lido um livro de filosofia. E esse período ficou conhecido como a Era de Ouro do Livre Pensamento. Isso, o final do século XIX. Mas como toda a Era de Ouro, ela provocou uma reação fortíssima. E essa reação nos leva direto ao século XX e ao que a gente hoje chama de guerras culturais. O estopim que todo mundo já ouviu falar foi o julgamento do macaco de Scopes. Em 1925, sobre o ensino da evolução no Tennessee. Certo. Só que o livro da Jacoby nos dá uma visão muito contraintuitiva desse evento. A imprensa da época retratou o julgamento como o último suspiro do fundamentalismo. Uma relíquia do passado sendo humilhada pela ciência. Isso. Mas, na verdade, foi o contrário. Foi a primeira explosão de um movimento fundamentalista recém-organizado e politizado. O promotor William Jennings Bryan, que era uma figura política nacional, alertava para o perigo de um soviete científico. Soviete científico. Essa expressão é muito forte. Fortíssima. Ele estava basicamente acusando a ciência de ser uma nova tirania, uma nova religião de Estado? Exato. O julgamento de Scopes foi um momento em que a batalha saiu dos salões de debate e entrou na arena política, com foco total na educação pública. E, em resposta, a outra tradição, a secular, também precisou se organizar de um jeito novo. E como ela se organizou? Foi nessa época que nasceu a ACLU, a União Americana pelas Liberdades Civis. E o fundador, Roger Nash Baldwin, era um pacifista que foi profundamente inspirado por uma das maiores livre-pensadoras e anarquistas da época, a Emma Goldman. Então é uma nova aliança se formando aí. O velho livre pensamento se unindo à esquerda política para lutar nos tribunais. Perfeito. E a briga não era só contra o fundamentalismo protestante, certo? A fonte fala também de outra força religiosa. Sim, a Igreja Católica. Com a imigração em massa de irlandeses, italianos, poloneses, os católicos se tornaram uma força demográfica e política gigantesca. E eles tinham suas próprias batalhas culturais, principalmente contra o que viam como a imoralidade da sociedade moderna. Tipo o quê? Eles criaram códigos de censura para a indústria de Hollywood e travaram uma guerra de décadas contra o controle de natalidade. Espera, então informação sobre contracepção era ilegal. Como isso funcionava? O terreno para isso foi preparado ainda no século XIX com as leis Comstock, uma lei federal bizarra que classificava qualquer informação sobre contracepção ou aborto como material obsceno. Obsceno? Sim, e proibia que fosse enviado pelo correio. Isso transformou médicos e ativistas como a Margaret Sanger em criminosos. E essa mentalidade de que certas informações são obscenas e devem ser controladas pelo Estado é o fio que conecta essas batalhas do passado com os debates de hoje. E todos esses fios, o racionalismo dos fundadores, a reação fundamentalista, as novas alianças, chegam até os dias de hoje de uma forma bem direta, né? Diretíssima. O livro menciona um discurso de 2002 do juiz da Suprema Corte Antonin Scalia. Nele, o Scalia, um católico devoto, argumentou que a autoridade do governo vem de Deus. Não do consentimento dos governados. Exatamente, o que é uma rejeição frontal de toda a filosofia do iluminismo que está na base da Constituição. E tem também a invenção de tradições. A gente olha para o juramento de fidelidade americano e a frase "uma nação sob Deus",
Parece algo que veio dos pais fundadores. E não veio, né? Não veio. De jeito nenhum. Essa frase foi adicionada em 1954, no auge da Guerra Fria. Ah, claro. Foi um ato puramente político para diferenciar a América piedosa da União Soviética átea. É um exemplo perfeito de como símbolos que parecem eternos são, na verdade, construções políticas muito recentes. Criadas para lutar as batalhas de um tempo específico. Exatamente. Então, depois de tudo isso, a imagem que fica não é a de uma América religiosa ou secular, mas de uma América em constante cabo de guerra. É a metáfora perfeita. De um lado, esse impulso religioso fortíssimo que moldou a cultura e a identidade, e do outro, essa tradição secular igualmente fundamental, mas que muitas vezes foi esquecida ou ativamente escondida. É isso. E os debates de hoje sobre o que ensinar nas escolas, sobre o papel da religião na praça pública, sobre direitos reprodutivos, nada disso é novo. São só os capítulos mais recentes de uma briga que está na alma da nação desde o começo. Exato. E é fascinante ver como os lados dessa briga trocam de lugar ao longo do tempo. Como no caso dos evangélicos e a separação entre igreja e Estado. Perfeito. E para a gente terminar, a fonte deixa uma provocação final que amarra tudo isso. Manda. As pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram um paradoxo curioso. A esmagadora maioria da população acredita em Deus, mas essa mesma maioria também apoia fortemente o princípio da separação entre igreja e Estado. Eles valorizam as duas coisas. As duas coisas. Então, a questão que fica no ar é como equilibrar esses pratos. Como fazer isso funcionar na prática. Exato. Numa época em que as demonstrações públicas de fé por parte de líderes políticos se tornaram quase um requisito para ser eleito. Como uma sociedade navega essa tensão? Como você respeita a crença pessoal de cada um, que é um valor fundamental, e ao mesmo tempo defende com unhas e dentes os princípios seculares? Princípios que foram criados para proteger a liberdade de todos. Inclusive, essa é a grande ironia da história que a gente contou hoje. A liberdade dos próprios religiosos contra um governo que queira impor uma única fé. Essa é a pergunta de $1 milhão.